nós temos procurado fazer e o Glauber, a postura dele no Conselho de Ética e durante todo esse processo, tem tentado ser uma postura o quanto mais forte e o quanto mais contundente possível, porque desde o início nós temos denunciado esse processo de perseguição. Desde o início do processo, a gente tem falado, a defesa do Glauber, boa parte dela tem a ver com isso. Nas falações do Glauber, nas nossas falações públicas, todas têm a ver com esse espírito de perseguição. Bem, juridicamente, o processo tem alguns problemas muito sérios. Um deles diz respeito à parcialidade do relator. O relator está bastante envolvido com os fatos, a gente tem relatado isso, pedido isso, de que o relator se afaste do processo, não seja mais o relator. Eu me refiro ao deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Ele pré-julgou em alguns momentos do processo, dizendo já antecipadamente que condenaria Glauber. Depois ele se manifestou no processo de modo indevido. O relatório dele, o parecer dele, Anderson, é repleto de adjetivações ao Glauber, né, de que Glauber seria um cara desequilibrado, de um cara agressivo. Isso não é próprio de quem está julgando, entendeu? Quer dizer, você pulou a cerca, foi para o lado que não devia ter ido, entendeu? E agora, mais recentemente, Glauber e o próprio ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, têm revelado um descumprimento da Câmara renitente, né, com relação às emendas parlamentares. E um dos beneficiados com essas emendas são centenas de outros parlamentares, mas um dos deputados beneficiados é justamente o relator. E beneficiado por quem? Beneficiado, me desculpa, irmão, eu acordei hoje com a minha renite atacada aqui, me perdoe aos seus... Sem problemas. Os seus ouvintes aí. Bom, ele foi beneficiado, Paulo Magalhães. Então, assim, ele já não tinha a isenção, a imparcialidade necessárias, e agora, mais ainda, quer dizer, o envolvimento dele flagrado nesse processo todo, de uma participação muito parcial. Então, assim, culmina, né? Quer dizer, a gente já estava percebendo, as atitudes dele já eram de um relator parcial, e agora culminam nessas denúncias. Então, todo esse conjunto de atitudes do relator dão uma possibilidade, na nossa opinião, muito forte de que não seja aceita um parecer de alguém tão parcial assim. Há outras questões jurídicas, como, por exemplo, Anderson, o Conselho de Ética e o relator, eles simplesmente desconsideram o fato de que a turma do MBL e esse rapaz que agrediu o Glauber durante 7 vezes, Anderson, não é 1, 2, 3, não, são 7 vezes, agredindo não só a Glauber, mas também aos apoiadores, as pessoas que estavam em torno dele, e em qualquer lugar onde o Glauber fosse, até mesmo na Câmara dos Deputados. Então, aquele momento na Câmara dos Deputados, e o relator desconecta isso. É como se nada aconteceu antes, Glauber se encontra com uma pessoa muito boazinha, pacífica, dentro da Câmara dos Deputados, e o Glauber parte para cima do cara. E aí chuta ele e tira da Câmara. O voto e o parecer é nesse sentido. Assim, para quem minimamente tem lido os jornais nos últimos tempos, tem visto a atuação do MBL em universidades, em hospitais, em Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, em Assembleias Legislativas, nas ruas, em qualquer lugar, atacando parlamentares, em especial parlamentares de esquerda, parlamentares combativos, parlamentares que querem mudanças. E para que essas pessoas têm feito isso, Anderson? Para ganhar likes, como no caso desse rapaz que agrediu o Glauber,
que ficou muito flagrante, possivelmente uma tentativa de alavancar uma candidatura a vereador no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não tem nenhum tipo... digamos que fosse lícito você atacar as pessoas na rua, nem que se isso fosse lícito, quer dizer, estaria flagrado uma intenção indevida de burla do processo da vontade do eleitor e tudo mais, com o uso indevido das redes sociais. Então, esse é um outro aspecto. Esses todos que eu estou te falando, Anderson, tudo isso está na defesa do Glauber. Tudo isso foi falado durante todo o tempo. Tudo isso, as testemunhas, as 4, só porque foram... Esse é um outro problema ainda. A lei permite que Glauber levasse 8 testemunhas. O relator não permitiu. Ele indeferiu metade das testemunhas do Glauber. E as testemunhas que foram indeferidas, Anderson, elas ajudariam a comprovar o ato de lawfare, o ato de perseguição política que Glauber está sofrendo há mais de 3 anos. Porque na legislatura passada, não sei se você se lembra, houve a tentativa já de caçar o Glauber. Sim. Por Arthur Lira e a turma toda. Não foi possível e se retomou agora nesse momento. Então, veja, já falei bastante, mas assim, há muita coisa jurídica. Nós conversávamos no escritório com os outros advogados, assim, por onde vamos começar? Porque, Anderson, nos pareceu tão lacunosa a manifestação do relator e as manifestações do Conselho de Ética,